E aí, assim, quando a gente recebe uma mulher que tem 2 metros de perna, né? Caramba! Eu vou até pedir para ficar em pé. Não, eu preciso mostrar tudo isso porque é um presente. Olha isso. A perna dela tá quase no meu. Quanto você mede, Leia? 1,81. 1,81. Meu Deus, ela também tá com salto ali de salto mais também. 15 para ajudar. E diz que na passarela, inclusive, a gente estava vendo ali as meninas dizerem que se sentem muito mais seguras na passarela com salto e tudo mais, né? Mas antes de eu conversar com essa super modelo, que está dando o que falar no mundo da moda mundial, e hoje, inclusive, à noite, no Fashion Rio, ela vai desfilar com uma grife de biquínis, e é uma ousadia, né? E está sendo recebida no Brasil como uma verdadeira diva, né? E aí a gente pergunta, o que a Leia tem de diferente, né? Até um tempo atrás ela era Leandro Cerezo, né? E hoje, pelo que me contaram, está se preparando para uma mudança de sexo. Mas vamos conhecer um bocadinho mais. Roda o VT. Ela está entre as 50 maiores modelos da atualidade. O mundo a conhece como Lea T. Apesar do nome parecer gringo, Lea T é mineira, filha de um dos grandes nomes do nosso futebol, Toninho Cerezo. Esse é meu irmão mais velho, o Gustavo, Luana, Lorena, que são 2 gêmeas. E esse era eu. Isso mesmo, Lea era um menino, Leandro. Eu adorava pôr uma camiseta na cabeça pra parecer que tinha cabelo comprido. Eu mexia nas roupas da minha mãe, mexia nas bonecas das minhas irmãs. Lea procurou um psiquiatra para entender melhor o que estava sentindo. Foi quando recebeu o diagnóstico. Era transexual, ou seja, era uma mulher no corpo de um homem. A modelo pretende fazer a cirurgia para mudar de sexo em julho. Com dificuldade de arrumar emprego por causa do preconceito, Lea procurou a ajuda de um amigo, o estilista Ricardo Tissi. Aí Ricardo foi e falou, fica calma, não se preocupa, daqui 5 dias eu te ligo, eu vou arrumar um emprego para você. Não demorou para Lea estourar no disputado mundo das passarelas. Ela foi lançada como modelo de uma das marcas mais importantes da moda. Foi ao programa de uma das principais entrevistadoras da TV americana, Oprah Winfrey. Ousou ao posar para essa foto, nua e revelando sua dupla sexualidade. E também para essa outra, com a modelo Kate Moss. Eu quero falar que nós existimos, porque nós temos um problema, nós vivemos com remédio, nós amputamos o nosso corpo, é uma coisa muito forte. Como é que é para você hoje chegar no Brasil assim? Você foi criada fora, né? Por conta do seu pai que sempre morou na Itália, né? Como é que é essa sua volta para o Brasil hoje com essa estreia na passarela? É diferente, mudou muito, né? É meio surreal, né? Aquela coisa meio... Você não entende muito, né? Porque lá fora, assim, tem... as pessoas apreciam e tudo, mas aqui, hoje em dia, a modelo é vista... É um pouco depois do fenômeno Gisele, né? Então, ficou aquela coisa meio... O boom, né? Todo mundo quer ser modelo e a moda tá crescendo muito aqui. Então, realmente, eu cheguei e fiquei meio assustada com esse... Assim, Você esperava? Não. A outra vez que eu fui em São Paulo, eu já tinha visto, assim, esse carinho, esse frisson, né? Em volta do mundo da mas moda. Mas eu notei que agora, essa segunda vez, tá aparecendo mais ainda, então... Você nasceu onde, né? Eu nasci em Belo Horizonte. E daí você foi com que idade com seu pai? Eu fui com 1 ano pra Itália. Ah, você já foi cresci de menininho já criado na Itália. E aí você convive com o Brasil de que forma? Porque seu pai voltou, sua família voltou para cá? Meu pai, a gente voltou... na minha adolescência, fiquei uns 4 anos no Brasil, depois a gente voltou de novo para a Itália, e meu pai voltou para o Brasil e eu fiquei com minha mãe e minhas irmãs na Itália. Mas eu sempre venho, porque minha avó, minha família tem Belo Horizonte, então eu constantemente, uma vez no ano... O coração é mineiro. Com certeza. E aí, quando você, em algum momento da sua vida, descobriu, porque nessa foto ainda, você ali com 7, 8 anos,
Você era um menino... Um molequinho. Não, eu comecei super tarde. Na verdade... O que você sentiu de diferente? Eu já sentia coisas diferentes, mas o problema é o preconceito que você tem dentro de você, né? Então é muito difícil você conseguir... tem umas pessoas que são mais fortes, então já desde criancinha eu falei, eu sou mulher, eu quero ser mulher, e grita, desde que... Eu era um desses menininho que ficava, eu me fechava mais. Quer dizer, você já se sentia diferente? Eu não sabia porque não existe como eu já falei em outras entrevistas, não existe uma educação, na educação sexual não se fala da transexualidade, nunca. Se fala da homossexualidade, se fala da relação sexual em si, mas ninguém te explica o que é o transexualismo. Então é muito difícil para você... Para uma criança entender isso? Para uma criança ou para um adolescente entender que tem alguns sintomas que podem ser Então é uma confusão, você fica com a cabeça completamente perdida. Eu via que tinha umas coisas que eu fazia diferente das outras crianças, mas para mim aquilo era uma coisa inexplicável, porque minha mãe nunca tinha me explicado, meu pai nunca tinha me explicado, na televisão nunca tinha ouvido falar. E o que eu tinha ouvido falar era que transexual não valia nada, era prostituta, as coisas que a gente escuta, Sem né? dúvida. E então é difícil para você, mesmo depois que eu entendi, eu comecei a frequentar um mundo gay. Com que idade foi isso, né? Eu comecei com 17 anos, eu comecei a sair para as festas, né, com os amigos, assim. Na Europa é tudo muito mais misturado, muito mais aberto nesse E a sua família? Sua mãe, seus irmãos? Minha mãe foi... Quando eu falei, ou se eles já percebiam. Quando perceberam, porque até falar eu acho que deve ser muito difícil. O problema é esse, é que minha família também não tinha sido informada a respeito do transexualismo. Então eles viam umas reações assim que eram diferentes, mas eles não pensavam que era transexual. Eles Como falavam, toda a família, né? Imagina assim, não é gay. Mas nunca passa pela cabeça que é porque vai ser uma transexual, entendeu? Aí foi eu comecei a aceitar, porque uns amigos começaram a notar, assim, perceber que meu jeito de pensar era muito diferente. Umas amigas e o Ricardo Tisch, também o estilista, eles Você já era amiga do Ricardo? Eu conheci ele quando eu tinha 17 anos. Sim. Aí quando eu tinha uns 18, 19, ele começou a perceber. Que idade você tá agora? 29, tá passando 10 anos. Faz 10 anos, Eu quer dizer, conheci, é um 11. caminho, né? Um caminho. Esse ti, né, que você tem no nome, é por conta Por causa do Ricardo. Porque foi antes de eu falar com a minha família, quando eu comecei nos médicos e tudo, e foi diagnosticada a coisa, os médicos me explicaram. Quer dizer, você foi no médico para tentar entender umas minhas amigas me falaram, umas minhas amigas me sentaram na mesa e me falaram, olha, no nosso ponto de vista, você pensa como a gente, você tem o mesmo tipo de pensar de uma mulher. Por que você não vai no médico ver alguma coisa? Aí eu chorei muito, eu fiquei muito... Porque foi aquela coisa... Que você caiu a não ficha. Se aceitava, né? Você não se aceita, porque... Você é um menino, você é o Leandro, Principalmente, mas eu sendo já de uma família burguesa, muito religiosa, então para mim era revirar tudo, entendeu? Fazer aquela bagunça. Então... Eu imagino a dificuldade com o seu pai, inclusive, né? Com meu pai, uma pessoa conhecida. Então né? foi uma mistura de coisas que não me fazia não fazia em modo que eu pudesse me abrir. Aí quando eu fui no médico, o médico na hora tinha entendido, o psiquiatra me indicou para um outro psicólogo, fiz uns testes na Itália, pelo menos assim, você faz uns testes escritos, eles estudam o seu modo de comportamento e tudo, e eles falaram, olha, a gente acha certo que você, se você está afim, fazer uma terapia para transexualidade, para se aceitar. Não para mudança, para se aceitar, ver como que você se sente. Aí eu comecei... E com o seu pai, quando foi a primeira vez que você falou com ele? Meu pai, tanto que ele ficou meio bravo com isso, porque eu falei antes para minha mãe. E minhas irmãs, porque elas estavam lá. Logo quando os êxitos saíram e tudo, e eu esperei uns 2 meses, aí eu fui em casa e expliquei para minha família, e meu pai não estava. Sei. Então, o que aconteceu? Automaticamente, minhas irmãs, porque a comunidade dos irmãos, né, ligaram pro meu irmão para contar. E aí, eu não falei, meu irmão contou pro meu pai. Sim.
Aí meu pai ficou sabendo, e não teve aquela coisa que eu falei diretamente. E isso um pouco chateou ele. Porque ele foi o último a ficar sabendo, né? Falado com ele. Mas ele já anotava. Meu pai era a única pessoa de casa que já percebia. Mas eu soube que você escreveu uma carta para ele, inclusive numa entrevista numa televisão italiana, na RAI. Ele leu a carta e se emocionou muito. Ele que escreveu aquela carta para mim. Ah, ele escreveu uma carta para você? Carta para mim, foi. Te aceitando, ele ficou... Porque tinha acontecido muita bagunça aqui no Brasil, as pessoas não sempre são legais com a gente. É verdade. E aí meu pai quis, eu acho que ele viu que estava muito ansiosa, tudo também pro trabalho dele, né, as coisas dele. Ele escreveu uma carta como se fosse, pode ficar tranquila que aqui tá tudo bem. E o Brasil sempre amou, né, o Toninho Cerezo, tricampeão da Copa da Itália. E aí ela deu uma declaração também que eu vou passar um pedacinho. Roda.